Boa tarde a todos. Estamos iniciando mais uma live da Biossíntese. Esse início, vou esperar um pouco as pessoas entrarem, as pessoas se acomodarem nos seus espaços, nas suas casas, para acompanhar a gente. Hoje nós temos uma convidada especial, a Débora Sampaio, falando sobre um tema muito interessante. E a live, para que todos saibam, a live ela vai ficar gravada, vai ficar no nosso canal do YouTube, vai ficar aqui também no Insta. Então quem quiser, quem não puder ver toda, ou quem não pôde, quem não vai poder estar aqui nesse momento, pode ver, pode assistir depois. Inclusive, podem assistir as outras lives, né? A gente está todo domingo com uma live nova, e cada tema, um mais interessante e um mais legal que o outro, então vale a pena lá conferir. Quem ainda não viu as outras, aproveita para entrar no nosso canal da Biossíntese, Biossíntese Natal no YouTube, e também tem o nosso site, que é a biosíntesenatal.com.br. Então, assim, tem lá todas as informações sobre a biossíntese, sobre o curso aqui em Natal, textos, etc. Coisas muito boas, acho que vale a pena acompanhar, assim como também no nosso canal do Insta, né? Então, esperando ainda um pouquinho, o pessoal vai entrando, vai se acomodando. Deixa eu só pegar aqui. Esperar mais um minutinho. Bacana o pessoal entrando, todo mundo aqui. Valdo, Rayane, Samantha, Luciana, Cecília, a Gerlane. Vamos lá, a Perisson também está aqui. Isa. A Isa está aqui. Oi, Isa. Tudo bem? Um abraço para você. Vamos lá. Então, deixa eu convidar a Débora para ela entrar aqui na nossa live. Vamos ver. Tá chegando. Oi, Débora. Olá, boa tarde. Boa tarde, como estás nessa tarde de domingo? Quanto tempo, não é, Tiago? Não é verdade, quanto tempo. A gente se via tanto, sempre que dias, estava sempre em contato mais atrás hoje, né? Não só pela pandemia, né? Mas pela vida, pelas coisas. Então, muito bacana, Débora, ter você aqui Isso. com a gente, ter você aqui na Biossíntese. É sempre um prazer, é sempre uma satisfação enorme pra gente. Eu que agradeço esse convite, né? Tão especial. A Biossíntese tem um lugar muito especial na minha vida, né? Bacana. Então, bom, já que o pessoal já está entrando, está se acomodando, né? Antes de iniciar, eu gostaria que você pudesse se apresentar, Débora, falar um pouco sobre você, antes da gente introduzir o tema, né? Tá joia. Então, eu sou Débora Sampaio, sou psicóloga, né? Como eu já comecei falando, a Biossíntese tem um lugar muito especial na minha vida, porque, na verdade, eu comecei o meu primeiro contato com psicoterapia corporal foi no ano que eu entrei na faculdade, né? No ano 2000. Então, a gente fez um curso lá no Instituto Haitiano, né? De introdução à psicoterapia corporal, que foi até com Mônica, né? Karina tá aí já dando tchauzinho. A Então, Mônica Karine. foi quem... Isso, era Mônica e Valdo. Foram, para mim, assim, quem abriram essas portas, né? Da psicoterapia corporal. E aí, depois, eu fiz um curso de capacitação, que aí eu acho que já foi com Luzia. E aí, em seguida, entrei na biossíntese, né? Então, eu fiz a formação da biossíntese, depois fiz os Continuous Education, o curso de supervisores, e aí tive o grande privilégio, o grande prazer, né, de ser professora assistente durante muito tempo. E aí, com as questões da maternidade, né, da vida pessoal, eu acabei saindo desse espaço, né, de professora para ter mais os meus finais de semana, né, com a família. E aí, mas estou aqui ligada em tudo que vocês têm feito, né? Para mim a biossíntese foi um divisor de águas, tanto a nível pessoal, né? Porque a gente sabe que é uma formação que nos possibilita muitos trabalhos vivenciais. A gente não pode trabalhar no outro aquilo que a gente não trabalha na gente, né?
E aí, e profissionalmente nem se fala, porque foi por onde eu fiz todo o meu percurso, né? Então, só tenho a agradecer demais. A Valdo, principalmente, né, a Dulcineia e a todo esse grupo maravilhoso. Que ótimo, que ótimo, Débora. A gente também tem todo esse carinho por você. A Biossíntese sempre está ligada. A gente tem essa lembrança, tem também muito de você em nós, porque você também trouxe muita força nessa construção da biossíntese, né? Quando eu comecei Uhum, a ser professor, você já era e você ensinou muito pra gente, isso. muito para mim enquanto aluno, e também aprendi muito com você, ainda aprendo hoje, enquanto também Oh, na biossíntese. essa troca, né, que a biossíntese nos possibilita. Isso. Valdo tá ali lembrando, viu, que foi ele que participou, ele que iniciou, junto com Mônica, né, os cursos de introdução e de capacitação. E aí eu Sim. lembro, né, Valdo, que a gente chegou até também a dar um curso de acho que era, introdução à psicoterapia somática. Eu acho que até você, Tiago, Bia, foram da turma antes de entrar na biossíntese, se eu não me engano. Isso, eu não cheguei a ser, mas muita gente da minha turma de formação Ah, foi, né? foi, Bia, Natália, isso, isso, exatamente, isso. exatamente. Então Bacana. estamos Então, em Débora. casa. Isso, com certeza. Vamos lá. Então, esse tema que você está trazendo para a gente é um tema muito, muito interessante e muito atual, né? O título ele é Excesso de telas, escassez no corpo, reflexões sobre a geração digital. Que é algo mais atual que isso, ainda mais hoje, né? Acho que a pandemia mostra mais ainda isso, mas a vida, uma geração inteira vem mostrando o quanto esse tema ele é atual, o quanto isso é tudo muito novo. E eu acho um grande desafio falarmos até sobre isso, tem muita coisa para falar, Débora. Então, o que você pode nos trazer, né, desse tema tão amplo? Isso. Na verdade, Tiago, esse é um tema que tem me tocado muito, né? Porque a gente está diante da primeira geração, né, de nativos digitais. Então, é um tema que me toca muito porque é um tema que está chegando cada vez mais forte para a gente, né, dentro das famílias. A gente está vendo aí no desenvolvimento mesmo infantil, na adolescência. E aí quando eu fui começar a organizar o material, é, querendo ou não, 2018, o Congresso das Três Bios trouxe esse tema para a gente também, né? A questão da Verdade. inteligência artificial. Então, hoje não tem como a gente negar, né, a tecnologia na vida da gente. E aí, quando o Valdo me pediu para pensar num tema, né, me veio imediatamente essa temática, por ser uma temática que eu tenho estudado bastante, e porque eu acho que nós, psicoterapeutas corporais, né, nós precisamos nos dedicar mais a esse tema, sabe? Na verdade, a literatura é uma lacuna gigante na literatura, tem muita coisa escrita, mas a nível descritivo, Uhum. social, histórico, né, dessa geração, mas os links com a psicoterapia corporal, a gente não tem praticamente nada, né? Então, quando eu comecei a ler, a fazer os links com a biossíntese, com a psicoterapia corporal, tem muita coisa para a gente construir. Então, o meu objetivo, né, é poder fazer com que nós, dessa comunidade, né, não só da biossíntese, mas da psicoterapia corporal de uma maneira geral, que a gente possa se envolver mais com essa temática. E aí, quando a gente fala dessa questão dos nativos digitais, né, dessa geração digital, nós não temos referência, nós não temos parâmetro, porque é a primeira vez que estamos diante, né, de crianças e de adolescentes que têm nascido e crescido imersos, né, em meio às tecnologias da informação e da comunicação. Então, esse termo, na verdade, até a geração, os nativos digitais, é um termo que ele é criado em 2001, né? Ele surge em 2001 pelo Mark Prensky, que é um escritor, um palestrante da área da educação, e aí vai trazer o que são esses nativos digitais. E aí hoje, se a gente for parar para pensar, a gente tem já uma geração Z, que ele caracteriza como as pessoas nascidas entre 1995 e 2010, ou seja, que atualmente estão com entre 10 e 25 anos, e a geração alfa, que já são esses nascidos a partir de 2010, que hoje estariam mais ou menos com 10 anos. Então, a gente não tem uma geração anterior que a gente possa buscar referência para dizer, e aí, o que é que eu faço? Como é Isso. que a gente educa? Como é que a gente faz com essa geração? Porque é a Não tem, primeira vez que a gente...
Pode Isso porque falar. não tem essa experiência, né, de vivida, né, o que fazer, quais são os problemas que Isso, acontecem, o que acarreta ou o que não acarreta, o que vai dar isso. A gente não tem essa experiência isso. ainda, né? A gente está vivenciando agora ainda. Exatamente, exatamente. Então, na verdade, a gente hoje está conhecendo, está mergulhando, né, nos comportamentos, e já tem realmente muitas demandas, né, para a gente cuidar Sim. nesse sentido. Mas a gente não está aqui para falar da tecnologia como vilã, né? A gente sabe que existem muitas coisas positivas, mas o quanto que a gente precisa olhar para essa geração, né? E principalmente quando a gente vai entrar na questão do corpo, que aí a gente vai olhando que de alguma maneira é um corpo que fica muito passivo, né? É um corpo que fica muito imobilizado. São crianças que são estimuladas, mas são estímulos fragmentados, né? São crianças que são estimuladas, mas que não tem a coisa do cheiro, né? Do toque. Então, isso traz consequências muito significativas, né? E E do próprio aí, movimento corporal também, né, Débora? É o cheiro, o toque e o isso, movimento, a ação, a coisa do pular, do brincar, né? isso. Isso vai ficando escasso, né, para essas crianças. Exatamente, mas aí se a gente for até parar para pensar, Tiago, antes das crianças e das brincadeiras, né, que eu acho que isso a gente não tem como Uhum. não falar, mas se a gente for pensar, até fazendo esse link com a biossíntese, né, com a vida intrauterina, hoje a gente tem Uhum. uma tecnologia que atravessa esse desenvolvimento intrauterino de uma forma positiva, quando a gente tem uma ultrassonografia tridimensional. Você passou por isso há pouco tempo, né? É De fazer verdade. uma ultra, de já ver o rostinho de Vitor, de já ver o narizinho, de já ver aquele formato. Então, tem uma tecnologia que nos favorece, sim, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem um movimento, né? Por exemplo, depois que a criança nasce, primeiro a gente, antes até da criança, porque a gente costuma Uhum. olhar logo para a criança e a tela, né? A criança e a tecnologia. Mas, Sim. na verdade, anterior a isso, a gente hoje, o que a gente tem visto, na verdade, é uma geração de mães solitárias. São Sim. mães que não têm uma rede de sustentação, não tem um holding. Por Uhum. quê? Porque as famílias estão menores, porque as famílias estão cada vez mais isoladas. Então a gente não tem aquela comunidade, aquela vizinha, aquela tia, aquela avó que está ali junta. Então essas mães solitárias, elas muitas vezes elas vão buscar esse holding no Dr. Google. Uhum. Então eu estou com uma dúvida, então eu quero saber como é que eu faço para meu filho dormir. Aí vão atrás de técnicas, Uhum. como dormir, como comer, como desfraldar, né? E aí vão se perdendo do que é primordial nesse momento, que é Uhum. justamente essa conexão, né? Sim. Íntima, profunda, de poder entender a linguagem desse bebê, de poder se comunicar com ele. Então, na Sim. verdade, até antes de chegar nas crianças ou nos adolescentes, nos nativos digitais, a gente está aí diante, querendo ou não, né, de uma sociedade, de uma época que tem um ideal e que tem um sintoma, que tem uma tecnologia que atravessa a nossa vida, né? Hoje, a tecnologia ocupa um lugar no psiquismo da criança, do adulto, da sociedade de uma maneira geral. Então, como eu disse, tem desde a vida intrauterina. Aí a gente tem quando a mãe, né, quando esse bebê nasce, uma mãe perdida, sem holding, sem contorno, Uhum. sem sustentação, que vai buscar essas receitas, realmente as técnicas, e aí se perde da linguagem, da comunicação, né, dessa ressonância com esse bebê. Uhum. E acaba às vezes ficando muito ligado, né, a esse recurso externo, porque como você colocou, eu acho que é muito importante, né? Uma ideia que é bem da biossíntese, quando você falava, me veio isso, a ideia de incluir, né? Eu acho que quando Isso. chega, a gente tem dificuldade de lidar com isso, mas a gente precisa ver, talvez a gente esteja nesse processo de tentar incluir de uma maneira saudável, né? Como eu Uhum. estava falando contigo, a minha experiência de Vitor, que é muito novo, ele tem 4 meses, e cada semana muda, né? Um bebezinho muito novo. E teve Isso. semana que acontecia coisas de fazer assim, meu Deus, o que é isso? E naquele desespero, aquele não respirar, não, procura lá o Google, procura lá o recurso, de repente ele ajuda ali. Sim. Mas Uhum. será que a gente às vezes também não se perde nesse recurso? E eu acho que é administrar isso, né, Débora? Isso. Tem autores que falam, trazem o Google como um oráculo, né? Como se hoje Sim. as mães de hoje buscassem o Google como esse grande oráculo
que vai... E aí também entra um problema, né, Tiago? Porque assim, quando eu ligo para uma tia, para minha mãe, para alguém, para me dar uma referência nesse cuidar, ok, né? Às vezes nem é o que eu quero ouvir, mas eu acolho. Quando eu jogo, por exemplo, numa comunidade do Facebook, numa rede social dessa, num site, eu recebo centenas, milhões de dicas, de técnicas, né? Então isso realmente confunde, isso gera ansiedade, isso gera angústia. Mas como eu coloquei, isso é só para a gente poder entender no que a tecnologia, quando a gente fala desses nativos, dessa geração digital, não é só olhar para a criança ou para o adolescente, porque a gente vem antes, né? Desde a vida intrauterina, a gente vem para a maternidade, a gente vem para esses pais hiperconectados também, né? Hoje a gente fala que, e ainda mais no momento que a gente está vivendo, né? A pandemia, que não tem borda mais entre o trabalho e a casa, né? Tá todo mundo sem borda nesse sentido. Querendo ou não, fica tudo misturado, o entretenimento, o lazer está ligado à tecnologia, né? Então a gente precisa ter muito cuidado com isso, muito cuidado, né? Com as consequências desse excesso, que na verdade é um excesso que esconde uma falta, né? Porque na verdade quando a gente vê uma criança hiperconectada, uma criança intoxicada eletronicamente, como a Julieta traz pra gente, a gente vê que é uma criança que tem uma falta de pais, de cuidadores conectados, né? Quando a gente fala desses estímulos fragmentados, né, das luzes, das cores, mas são estímulos que não tem alguém que faça essa mediação. Por exemplo, Benjamin está com 5 anos hoje, então às vezes ele vai assistir um desenho, ele diz, mamãe, vem pra cá, papai, ele quer a gente perto porque ele quer falar sobre o desenho, ele quer contar uma história, ele quer, sabe, tem essa troca. E uma criança que ela fica exposta a uma tela por muito tempo, ela tá passiva. Ela não tem esse mediador, ela não tem essa troca, ela não consegue simbolizar, ela não consegue significar. Então tem uma série de questões aí que ficam muito comprometidas, né? Sim, e é isso, né? Às vezes os pais, nos cansaço na vida, no dia a dia, de repente até olha, mas prefere não olhar, né? Porque aí eu vou precisar demandar muita energia, né? Onde entra a dificuldade também dos pais nesse ponto, né? Porque é isso, as crianças muitas vezes diante da tela, ela quer trocar, quer dividir. Talvez isso seja até da essência da criança, né? Partilhar ali, né? Com os pais ou com o irmão, quem está próximo. E às vezes, se você deixa muito só, se você só permite que ele fique, muitas vezes ele fica nesse lugar passivo, né, Débora? E fica estático, então não tem interação, não tem construção daí. Isso, né? Porque na verdade aí qual é a problemática quando a gente vai entrando nessas crianças, né, nesses nativos digitais? São crianças que têm um brincar mediado pelos objetos tecnológicos, né? Então é como se nesse processo em que o brincar é mediado pelo objeto tecnológico, a criança ela não consegue criar, tá pronto, tá ali diante dela, né? E aí hoje tem estatísticas que já mostram, por exemplo, que a indústria de brinquedos que diminuiu significativamente a criação de novos brinquedos, porque hoje eles têm investido mais nos jogos, na tecnologia, nos eletrônicos, nos iPads, né? Como eu te falei, tem um artigo até que eu estava lendo falando hoje de carrinhos de bebê que já são criados, que eles já são construídos já são vendidos com o iPad conectado, né? Então, a gente está vendo, na verdade, uma geração que tem estado cada vez mais precocemente, né, sendo estimulada, tendo esse contato com a tela, que é como a gente vê, e a Julieta traz essa questão da intoxicação eletrônica, de uma infância, né, com uma intoxicação eletrônica, principalmente, e a preocupação maior é principalmente nesse período, né, até os 3 anos de idade. Porque é um período em que a criança está se apropriando dela, mas através da apropriação do corpo. Sim. E aí, como é que eu já tendo acesso a toda essa estimulação fragmentada, a todos esses estímulos, e não estou ainda apropriada do meu corpo? Então, isso traz consequências seríssimas para o desenvolvimento afetivo, né, para o desenvolvimento social. Hoje, como a gente vê crianças com falas robotizadas, né, com corpo robotizado, fora várias outras questões, como a própria obesidade, se a gente for falar até em grounding, né, são crianças que não têm enraizamento, não têm tônus,
Então, Sim. a gente está vendo um corpo, você falou até da coisa do celular, tem um terminho que a gente usa que é a geração cabeça baixa, né? Então, essa coisa de eu tô aqui com o meu pescoço, e se a gente for pensar na biossíntese, né? A nuca, o pescoço é uma ponte. Como é que fica isso? Como é que fica a minha energia para circular pelo meu corpo se eu tô aqui, né? Com o pescoço travado o tempo inteiro, olhando para baixo? Então, são questões que a gente precisa se fazer, né, nesse momento. E aí, como eu digo, aí eu convoco a todos, né, para que a gente possa estar mais implicado, né, com essas questões, fazendo esses links, né, da psicoterapia corporal. Hoje a gente tem, assim, contribuições bem significativas da psicanálise. Pearson já Uhum. colocou justamente aqui, eu até separei, né, esse livro realmente da Julieta Jerusalinski, ele é fantástico, né? Então Uhum. é todo um olhar da psicanálise em relação a essa questão dessa intoxicação, né? Mas Uhum. se a gente for procurar dentro da psicoterapia corporal, não tem. A gente vai Uhum. buscando os livros que falam, né? Os livros do Lowe, o próprio livro de Bodella, a gente vai tentando fazer essa costura teórica. Mas precisamos escrever sobre isso, né? Isso, e como fica claro, assim como o teu tema traz, né? Essa ideia das telas e a escassez no corpo, né? Esse corpo Isso, que está conectado com a tela, será que não ocorrem isso. cisões? E o que que essas cisões, Sim, né, corporais, elas vão influenciar no psicológico, né? O que que isso vai demandar, né, Débora? E aí isso. eu Na acho, verdade, a gente sim, sim. pode falar. A gente vai vendo, na verdade, é um corpo que fica imobilizado, né, na tela, de certa forma, né, com Sim. essa, deixa eu só grudar aqui, com essa estimulação excessiva, é um corpo que fica dissociado, né, na verdade, é uma criança que fica dissociada do próprio corpo, né. Isso. Quando a gente vai até um pouco mais adiante, Tiago, para as questões de dependência mesmo, né, de tela, para a dependência, você vê que o DSM-5 ele já incluiu a dependência de Isso. jogos como um transtorno mental, como uma patologia. E aí você imagina, eu já recebi no consultório um adolescente com 13 anos que chegou num quadro de dependência mesmo de jogo, onde ele se urinava, ele defecava, né? Ali porque ele não conseguia parar de jogar. Então, olha a desconexão, né, com as necessidades básicas do corpo. E isso aí fica distante, se não se apropria e não consegue ter conexão com esse corpo, né? E aí, lógico que Isso, vai trazendo toda uma desordem psíquica, né, para essa criança ou esse adolescente, né? Também recebo, na verdade, acho que todo adolescente que chega no consultório fica muito claro essa relação com a tecnologia, com os jogos, né? O quanto que as mães, às vezes, têm muita dificuldade de administrar em casa. Olha, as mães falam muitas vezes, às vezes eu chego 10 horas, eu preciso desligar a internet da casa para que ele consiga sair do jogo. E aí, esses limites, né? Como administrar os limites, porque pode acarretar numa questão mais severa pro psicológico desse adolescente, né? Como você está colocando. isso, porque veja, na verdade, a adolescência, a gente já tem uma função que eles precisam desenvolver nesse momento, que é justamente a questão da habilidade social, da emancipação social, né? O adolescente, ele precisa nascer para o social. Então, nesse processo em que ele vai se afastar um pouco dos pais, nesse movimento de desidealização, para poder criar novos vínculos, né? Esse investimento afetivo vai para os amigos, vai para uma outra rede, né, de sustentação vincular. Só que esses adolescentes hoje, eles vivem muito desse social com a tecnologia, né? As redes sociais estão aí e, ao mesmo tempo, elas geram questões de muita ansiedade, de muita angústia. No momento em que um adolescente ele precisa ser aceito, ele precisa ser reconhecido, né? Ele está ali descobrindo quem ele é, ele está vendo a questão da autoestima dele. Receber a curtida, receber um comentário, né? Para eles aquilo gera uma ansiedade e a nível cerebral a gente sabe o quanto que isso pesa, porque na adolescência a gente tem aí um processo, né, neurocognitivo de podas neuronais, eles perdem um terço dos receptores de dopamina, né? Então, assim, eles precisam, né, disso, porque isso é o que gera, né, a dopamina é uma coisa mesmo que entra nesse sistema de recompensas, né? Então, para eles é algo realmente assim que eles não conseguem controlar muitas vezes. A gente sabe que o córtex pré-frontal, que é essa região que é responsável pelo controle dos impulsos, ela vai realmente ficar pronta por volta dos 20 anos. Então, é natural a impulsividade, né?
nesse momento da vida. Então, se os pais não têm esse controle, se os pais não têm, né, não dão esse contorno, eles ficam realmente sem limites. E aí hoje tem um termo, inclusive, que a gente fala, né, que é a questão dos órfãos digitais. Do quanto que existem, né, crianças e adolescentes que vivem aí no meio tecnológico, órfãos, porque não tem pais que acompanham, que monitoram, que dão esse limite, né? Porque eles precisam desse contorno, porque eles não têm. Se deixar, eles ficam o dia inteiro, ficam aí. E aí, se a gente pensa ainda mais nesse momento de pandemia, um momento em que as janelas para o mundo estão fechadas, né? Para o mundo real. Na verdade, para eles, inclusive para os nativos digital, não tem diferença entre o real e o virtual. O virtual é o real para eles, né? Nós somos imigrantes digitais, então a gente vai se familiarizando, né? A gente tem outras memórias, a gente tem outros registros. Eles não, eles já nascem imersos, né, a toda essa tecnologia. Então, se a gente pensa, por exemplo, nesse momento que a gente está vivendo, nesse momento de distanciamento social, nesse momento de confinamento, a tecnologia está aí e é o que tem nos favorecido em muitos aspectos, né? Em contrapartida, é como se é a única coisa que a gente tem. E aí a gente tem visto, né, casos de dependência, casos de muita ansiedade, de muita angústia, né? Então a gente precisa realmente ter muito cuidado. Muito embora esse momento de pandemia é um momento atípico, é um momento que a gente não tem referências, é um momento que a gente vai tentando, né, flexibilizar de acordo com a necessidade, de acordo com as possibilidades, né? Porque é um momento diferenciado, né? Não tem como a gente... Mas na vida normal, esse cuidado ele precisa existir. O problema, Tiago, é que como os pais são imigrantes digitais, as crianças e os adolescentes têm muito mais manejo com a tecnologia e conhecimento do que eles. Então, os pais precisam conhecer, os pais precisam se apropriar também dessa tecnologia para poder acompanhar. Porque é uma comparação que a gente faz. Normalmente a gente não deixa um filho solto e sozinho para uma praça, com um monte de gente desconhecida. A internet é isso. Eu não posso deixar meu filho sozinho, solto, em meio a um mundo de gente, né, que existem perigos, então precisa ter toda uma orientação, toda uma educação nesse sentido. E aí os pais, a escola, precisam realmente se implicar, né, nesse processo de orfandade digital. Isso. E assim, tem algumas pessoas que estão aqui, psicólogos escolares, pessoal da escola também, trazendo um pouco desse olhar. Quanto é um desafio para a escola, né, lidar. O desafio para a escola, o desafio na escola com os pais, o desafio dentro das casas dos pais, né? E é como você colocou, né? A gente, muitas vezes a gente, enquanto pais, a gente consegue ensinar que o filho não pode ir para a praça ali com muita gente, porque a gente vivenciou isso. A gente foi para a praça, a gente voltou, a gente teve pais muitas vezes que ensinou aquilo que eles vivenciaram. E é como você falou também, se a gente, enquanto pais, não se inclui nesse mundo digital também, para conhecer, vai ser muito difícil a gente ensinar de maneira adequada, né? A gente poder trazer isso para as crianças e os adolescentes de uma maneira bacana para eles conseguirem, né, entender, compreender. E na verdade, Tiago, hoje a gente tem até muitos mecanismos, sabe, que facilitam. Hoje a gente tem aplicativos que os pais, né, tendo esse conhecimento, eles podem instalar, que eles controlam, eles podem determinar, por exemplo, durante o dia, meu filho vai ter só 2 horas no Instagram, 3 horas no WhatsApp, 1 hora no Facebook. Então, são aplicativos de controle parental, né? Onde os pais conseguem ir determinando, né? Eles não têm acesso ao que os filhos fazem, mas eles conseguem ter esse controle, né? Essa vigilância, digamos assim, que é tão necessária. Porque a gente está vendo as crianças cada vez mais cedo, com o celular principalmente, né? E aí uma coisa que eu acho importante também da gente pontuar. Gente, só uma observação, não estou conseguindo acompanhar os comentários, viu, Tiago? Você vai acompanhando aí e vai me dizendo. Porque se eu for ficar lendo, eu perco o fio da meada. Mas olha, pronto. Uma coisa que a gente precisa ver realmente, assim, é que o dispositivo eletrônico, ele não, como eu disse, esse uso do dispositivo eletrônico como brinquedo, né? Ele é muito comprometedor. E, por outro lado, hoje eu também tenho visto um movimento, assim, de resgatar
algumas brincadeiras, né, de antigamente, alguns brinquedos mais artesanais. A gente vê hoje alguns Instagrams, algumas lojinhas. Aqui em Natal mesmo, acho que tem a Pirilampo. Hoje já tem um movimento também de resgate a brinquedos, né, que favoreçam esse contato corporal, que tragam essa questão, né, do sensorial, né? Enfim, então a gente precisa, ao mesmo tempo a gente tem visto, eu tenho visto também um movimento de resgatar um pouco disso, dessas brincadeiras, né, que não são mediadas pela tecnologia, mas de brincadeiras em que o corpo, que a cognição, que a emoção, que ela pode ser trabalhada sem a mediação da tecnologia. Né? Isso é olhar para o recurso, né, Débora? Que eu acho que é bem biossíntese, né? A gente também poder olhar para, por mais que às vezes a gente vê pouco, menos, mas às vezes é esse pouco que está surgindo, que a gente, quando se abre, a gente consegue, né, disseminar mais, esse recuperar, né? Que eu vi muito isso realmente em alguns lugares aqui em Natal, fazendo jogos, você meio que compra o combo, né, de várias coisinhas que são bem bacanas, que faz a criança talvez sair mais desse modelo só tela. A gente já tem espaços, né, aqui em Natal, que favorecem essa brincadeira, né? Espaços para o contraturno da escola, espaços para o final de semana, com piqueniques, com brincadeiras, de resgatar mesmo, né, essas experiências sinestésicas, né? De resgatar esse brincar que envolve o corpo, né? Então, acho que isso, assim, é algo, eu acho que de alguma maneira, mesmo sem ter tanta clareza, a sociedade já está despertando, né, para essa importância, sim. Né? Sim, ótimo. E assim, sim, eu pensei assim, não, pode como falar, fica, certo, como fica o olhar da biossíntese, né, acerca disso. A gente está vendo um contexto, a gente está vendo, né, uma situação que tem os dois pontos, lógico, tem as dificuldades, mas já vem surgindo possibilidades, a gente precisa se abrir para isso, né? E como fica, como é olhar para isso, olhando a biossíntese, olhando o conceito da biossíntese, já que realmente, como a gente não tem nada escrito especificamente, fica difícil, mas tem um canal amplo para isso. Sim, na verdade, se a gente for pensar, né, na biossíntese, uma coisa que eu achei muito interessante, né? A gente vê já alguns escritos, acho que no próprio site da biossíntese aqui de Natal, essa descrição da biossíntese como uma terapia do futuro. E aí veja, né, o quanto que o futuro está no presente, né? É uma abordagem que trabalha muito com essa questão da integração da vida, do contato com o próprio self, né? A integração do psicológico, do corporal, do espiritual. Então, esse movimento de reordenar a energia, de contato com a essência. Então, para a gente poder estar, como eu falei, nós temos uma missão aí, né? O nosso trabalho, a abordagem que vai nos sustentando, ela vai dando para a gente essas possibilidades, né? De entrar em contato com a essência, né? De se conectar com o que há de profundo na gente. E aí é óbvio que a gente tem o caminho da respiração, a gente tem aí a questão dos nossos recursos, né? Uma coisa muito legal quando a gente fala de janela, né? Porque falando de tecnologia, a gente usa muito essa coisa da janela, né? E aí a janela virtual. E aí eu lembrei dessa última vez agora que eu tive lá em Heine com o Bodella, que ele traz muito a coisa da janela, né? Eu até anotei aqui uma fala dele que ele diz assim, que as janelas abrem os olhos, o coração e as palavras. E aí lá no centro de treinamento, inclusive, né, a gente tem aquela janela linda que dá para aquela paisagem do lago. Então, é da gente poder realmente estar acessando essas janelas, né? Mas para dentro das nossas memórias, né? Das nossas memórias curativas, né, dos registros que a gente tem para a gente poder estar trabalhando com tudo isso. Então, eu acho que a biossíntese ela tem inúmeras possibilidades, né, assim como as demais psicoterapias corporais, né, nesse movimento de possibilitar esse self corporal, né, de possibilitar essa conexão com o nosso corpo, de possibilitar esse movimento com as ondas respiratórias, né, onde a gente consegue trabalhar com a nossa energia, onde a gente consegue trabalhar, né, com os nossos movimentos internos, né,
Uhum. deixando um pouco lá fora, porque na verdade, Tiago, o que a gente vai ver assim é que nós não fomos projetados, na verdade, assim, para esse estado constante de excitação do sistema nervoso central. Porque quando a gente está diante das telas, quando a gente está aí nessa hiperestimulação, a gente entra num nível de excitação muito grande, né? Uhum. E Sim. aí nós, enquanto adultos, que já temos essa borda, que nós já temos esse contorno, nós já temos esse controle, a gente fica, às vezes, nesse estado de alerta constante, né? Imagina uma criança. E aí imagina o que é essa hiperexcitação, onde não há um contexto para poder dar vazão a isso, né? Isso. Essa Vai ter uma, agitação interna. isso, a agitação Pode fica falar. muito interna, não tem canal de descarga, né? Antes de entrar nisso, E Débora, só um ponto. Eu acho que a tua imagem, ela travou um pouco para as pessoas, travou para mim também. foi? As pessoas conseguem te ouvir, eu também consigo te ouvir. Só veja se é alguma coisa do seu celular, alguma Será? coisa do tipo. Eu estou te vendo aqui Tá, perfeitamente. tá tranquilo para você? É que tanto o Eu pessoal estou tá lhe vendo, falando que é. o pessoal tá falando que tá conseguindo só te ouvir, mas não tá conseguindo te ver. A sua tela tá como se fosse carregando, congelada, né? Sim. Como é que Eu você não quer sei, fazer, então? Quer recomeçar? não sei, deixa eu ver aqui. Talvez Deixa eu ver se eu dou uma mexida aqui também. veja se tem alguma coisa em relação ao seu celular, Voltou? Pronto, voltou agora. Voltou. Isso. Peraí, que agora eu não estou vendo, não. Pronto. Foi? Ou congelou de novo? Congelou de novo. Ai, É. não. Peraí, vamos embora. Deixa eu tentar mexer aqui, então. O áudio tá bom, o áudio tá conseguindo. Tá Foi? bacana. O áudio tá conseguindo ouvir. A gente pode. Não tô conseguindo ver seu rosto ainda. Pronto, agora foi. Voltou? Pronto, Voltou. para mim também. Então vamos Tá bom? embora. Ótimo. Janelas que você está trazendo, né, Débora, é importante e o quanto também abre muito campo para como a gente pensar o lidar no dia a dia, né? Essa questão do respirar, a questão do conectar mais com a descarga, né? Porque, como você falou, tem muita excitação e na toa que existe muita ansiedade, e a ansiedade é uma coisa muito presente, porque você tem muita Sim, excitação interna e não tem descarga, não tem um canto para um canal de descarga, que muitas vezes é chutar uma bola, às vezes é correr, pular, esse ponto que às vezes falta, né? E aí como é que fica para essa criança, né? Já que para o adulto já é tão forte isso. A pandemia é um exemplo disso. A gente está em casa e quando está trazendo muita ansiedade porque a gente não tem esse ato de sair, de caminhar, de às vezes nem poder fazer muitos exercícios, de correr, por exemplo. Né? Os exercícios têm que ser mais em casa. Então, já traz uma ansiedade, imagina essa criança. Né? isso, exatamente. Então, na verdade, se a gente for olhar para a questão da pandemia, de fato, Tiago, eu acho que ela traz para a gente esse limite, essas barreiras concretas, né, físicas, dessa dificuldade, como você está trazendo, de ir para o mundo, de explorar, de poder estar em contato com a natureza, né? Mas se a gente for pensar, como eu falei, fora desse contexto, hoje, mesmo antes da pandemia, mesmo com essa possibilidade de, por exemplo, de ir a uma praia, de ir a um parque, de permitir um brincar livre, né, para a criança, isso tem pouco acontecido, né? A gente Uhum. tem, como eu falei, às vezes o cansaço dos pais, a exaustão, né, é, faz com que, de fato, a tela vire a babá eletrônica ou a chupeta eletrônica, como a gente tem falado, né? Então, assim, a gente precisa precisamos chamar esses pais para a importância desse cuidado mais corporal, desse cuidado que ativa esse corpo. Bodella traz muito essa questão da importância do contato com a natureza, né? Essa coisa da espiritualidade, dessa conexão com algo que é maior, né? Então, assim, a gente precisa realmente estar estimulando e colocando a importância disso, né? E é como você falou, eu acho que é até importante frisar isso. As pessoas às vezes colocam muito nessa pandemia, a pandemia, então tá difícil. Mas os pais já não tinham isso antes, já não tinham Isso. movimento com o filho antes, já é uma coisa muito atual, né? Porque, veja, a gente ouvia muito essa queixa da falta de tempo, né? Ah, Uhum. eu não tenho tempo para estar com meu filho, eu não.
com a pandemia, algumas pessoas têm tido esse tempo, mas é como se elas tivessem se perdido, como se elas não soubessem e nem conseguissem mais estar nessa conexão verdadeira e profunda com esse filho. Porque para a gente está tão comum a coisa da conexão virtual, mas parece que essa conexão interna, real, que aí Bodella traz muito essa questão da ressonância, né? De uma relação onde eu ressoo, eu estou ressonando com esse outro. Parece que os pais se perderam. E aí a gente não precisa ir muito longe não, Tiago. Basta a gente ver, inclusive, o índice, porque a gente tem falou muito da criança, do adolescente, mas os adultos, quantos problemas eles não têm tido com a tecnologia? Por exemplo, o alto índice de casos de separação, que envolvem, inclusive, essa questão com o uso da tecnologia, né? Casais que tá ali, dos companheiros direto no celular, ou direto em contato com essa tecnologia. É aquela história, a tecnologia ela aproxima a gente de quem está longe, mas muitas vezes afasta de quem está perto. Então é como se os pais também tivessem se perdido desses filhos, que aí quando a gente volta para a nossa fala, né, inicial, parece que isso tem vindo já desde o início. Dessas mães que não têm esse holding, que não têm esse contorno, que não conseguem estabelecer essa conexão com esse bebê e vão, né, educando e vão acompanhando esse desenvolvimento, né, nesse movimento fragmentado, hiperestimulado, hiperconectado. Então, perdidos, soltos, né? Isso. É interessante que na minha experiência, né, com o Vitor, tem 4 meses só. E eu lembro, assim, que o que está me possibilitando estar mais próximo é justamente a pandemia, né, agora. Antes, que eu estou trabalhando menos, trabalhando em casa, trabalhando menos, e me dá mais tempo para ele, né? E aí, se fosse antes, talvez eu não teria me conectado a isso, diminuir meu trabalho mesmo, né, por minha escolha, para poder estar mais próximo. E é bacana quando você faz isso, poxa, que é bom estar, acompanhar, estar com ele nos momentos. E às vezes, lógico, eu estou em casa, vou pegar um pouco o celular, vou pegar alguma coisa, e é muito interessante como ele já tem muita atenção a isso, ele já olha, ele já sabe que tem aquele objeto, que ele faz parte da minha vida, que ele está ali com a gente, né, participando. Eu acho até engraçado que às vezes ele está brincando, ele está super rindo, falo com a minha esposa, pega o celular para a gente filmar. E quando pega, ele muda a atenção, olha para o celular e ele nem ri mais tanto. Eu fiz, poxa, não vamos pegar mais o celular, deixa ele rir, vamos aproveitar mais esse momento, né? Olha, esse é um ponto, inclusive, sabe, Tiago, que a própria Julieta traz. Não lembro se é no livro, se foi até um vídeo que eu vi dela do Café Filosófico há um tempo, que ela falava disso, assim, e o que é que essa geração vai fazer com essa quantidade de fotos, de vídeos, porque parece que os pais ficam numa necessidade, né? E aí entra também toda essa questão narcísica, né? Desses registros, desses vídeos, dessas fotos. E o que é que essa geração vai fazer com isso? Com esse volume, né, de registros, porque aí é muitas vezes onde os pais se perdem. E aí vem muito esse movimento para o social, esse movimento para fora, né? Que aí essa coisa mesmo, como eu falei, de uma falta de borda entre o que está fora, o que está dentro, entre o social, entre o individual. Então é como se as pessoas tivessem perdido um pouco disso, né? Sim. Débora, eu acho que saiu novamente a tua imagem. Ai, não acredito. A gente pode continuar, né? Se você for tranquilo para você, porque tua voz está tranquila, as pessoas estão ouvindo. Sim. Não sei se são as questões da tecnologia, né? Nós adultos, às vezes a gente também entra. Voltou você. Voltou? Ótimo, então vamos voltou. lá. Ótimo. Quando ocorrer isso, eu vou nem te cortar mais, tá, Débora? Pode deixar, a gente vai seguir, sem problema não. Seguindo. Combinado. Pois é, o pessoal vem dando também, colocando outras referências aqui, né, nas mensagens. As pessoas vão também se identificando, né? A Bia colocou aqui, inclusive a Bia que você falou que fez o curso com você no início, ela apareceu dizendo assim, ela também está com o bebê, né? Sim. Então, vão sentindo, elas vão entendendo, porque elas participam disso, né? Muita gente está tendo essa experiência em casa, né? Isso. Com as crianças. E aí, se a gente for pensar até, Tiago, né, nessa questão da própria biossíntese, né? Como eu falei, se a gente for olhar para
todos os conceitos da biossíntese a gente consegue relacionar com essa questão da tecnologia, desse momento, dessa relação. Se a gente vai pensar nos campos da vida, né, nos 7 campos da comunicação, do relacionamento interpessoal, intrapessoal, olha como entra, né, como a tecnologia perpassa essas dificuldades. Se a gente vai pensar nas próprias camadas, né, endoderma, ectodérmica, mesoderma, se a gente for olhar para uma questão mais, uma leitura mais superficial, por exemplo, a gente pode pensar que essas crianças, esses adolescentes que estão aqui no excesso da tela, são crianças que estão hiperconectadas, hiperexcitadas e com muito no ectoderma, né? Cadê o mesoderma? Cadê o corpo? Né? Cadê o sistema muscular? Cadê o endoderma? Cadê a essência, as vísceras, as emoções? Então, vejam que a gente tem como fazer uma relação, né, com todos os conceitos que a gente tem e está puxando para isso que a gente está vivendo. Como eu coloquei, não tem nada escrito no momento, mas a gente pode fazer isso, né? Fica esse convite para a gente poder estar fazendo essas conexões, né? E aí, realmente, se a gente vai pensar, hoje a gente tem a questão da epidemia da dependência de telas como um problema de saúde pública. Eu lembro que, eu acho que foi não sei se foi 2018, enfim, um congresso que eu fui de família, e aí alguns minicursos que eu fiz foi bem voltado para isso, para essa questão da dependência tecnológica, né? E aí tinha um professor que ele dizia, olha, é a epidemia do momento, é o sintoma da nossa sociedade nesse momento, né? A gente precisa, não dá para normalizar tudo isso. A gente precisa ter um parâmetro, a gente precisa ter um contorno. Já tem países aí que estão com um índice altíssimo, né? E que têm olhado para isso realmente como um problema de saúde pública, como uma epidemia. Porque a dependência de tela, a dependência de jogos, ela entra, no caso, né? O modus operandi é igual ao de uma dependência química. Só que aí é uma coisa que a gente não se dá conta, que no caso da dependência química, por exemplo, da cocaína, eu preciso ter acesso à droga, né? Isso. No caso da dependência da tela, não, eu tô aqui, eu conectei, é legal, é livre esse acesso. E aí o estímulo é direto, né? A gente tá aí realmente com o sistema simpático hiperativado. E aí por isso que nesse momento a gente tem tido também essa onda, né, que não é modinha, mas esse movimento de resgate, de incentivo às práticas de meditação, a yoga, a essas práticas que fazem com que a gente mergulhe dentro, né? Sim. Por quê? Porque a gente precisa realmente ativar esse sistema parasimpático. A gente precisa entrar nesse momento de desconexão externa, né, de hiperexcitação. Hoje a gente tem, assim, se a gente for pensar, inúmeras comorbidades relacionadas a esse uso excessivo da tecnologia. E aí, como eu disse, o princípio basal disso tudo, se a gente for pensar, é ali já na infância, nesse momento em que a criança nem se apropriou do seu próprio corpo ainda. E aí é um corpo que vai sendo mortificado. Isso. É uma criança que vai crescendo e que vai se desenvolvendo com o corpo adormecido, né? Com uma cabeça que está ali hiperestimulada e, como eu falei, com estímulos fragmentados, e aí a gente se desintegra completamente, né? E aí, quando a gente fala da biossíntese, a gente fala disso, dessa integração, do quanto que a gente precisa nesse movimento da espiral, né? Ok, não é trazer a tecnologia como vilã, porque vejam, o problema não é a tecnologia, mas é a maneira que a gente tem se relacionado com ela, né? Então, a tecnologia, ela favorece muitas coisas para a gente. Ela traz muitas questões positivas, como isso agora. A gente poder estar aqui dialogando, né, conversando, encontrando tanta gente, é a tecnologia que está nos favorecendo, né? Então, na verdade, o que a gente precisa repensar é a nossa relação com essa tecnologia, né, enquanto pais, enquanto profissionais. Aí hoje a gente tem um atendimento online. Isso. A gente está podendo atender online. A gente faz trabalhos corporais mesmo no online, né? Sim. Grounding, respira, a gente observa se o peito do cliente, né,
como é que está essa respiração, a gente pede para posicionar o celular num lugar que a gente possa ver, que a gente possa ir sentindo. É claro, não é a mesma coisa do presencial, né? Porque não tem como a gente sentir o contato, não dá para fazer o toque, mas a gente tem mecanismos para a gente poder ir trabalhando tudo isso, né? Então é a tecnologia que favorece, mas o que a gente precisa realmente trazer é, de fato, repensar essa relação. E aí, Isso. principalmente no que diz respeito às nossas crianças, né? Nessa primeira infância, nesse primeiro momento, os nossos adolescentes, né? E o nosso papel é muito também de orientar, de acolher esses pais, sem culpabilizá-los, né? Sem julgá-los, mas de acolher essa dificuldade e poder ir construindo com eles, e poder ir construindo com essa família. Qual é o lugar da tecnologia dentro dessa família, né? A história mesmo do coabitar e conviver. A gente tá vendo aí as famílias juntas. Ah, eu não tinha tempo, mas eu estou coabitando, eu não estou convivendo. Será que eu tiro um momento realmente para estar junto, para me interessar, para me envolver com as atividades do meu filho, para me entregar? Ou eu vou brincar e estou ali com o celular do lado, onde eu não me entrego realmente a esse fluxo, né? Então é tudo isso que a gente precisa estar repensando realmente. E você vai respondendo aqui a pergunta da Carla, colocando, né, o que fazer se Sim. o mundo gira em torno da tecnologia, né? E as crianças estão Uhum. imersas nesse mundo, né? A gente também está imerso, a gente também precisa olhar, né, para a gente, né, de alguma forma. Isso, Que esses dois lados, é saber que existe o processo saudável no sentido de que é importante, ela entra, a tecnologia entra isso. em muitos sentidos, né? Porque hoje você Uhum. atende até criança, inclusive, online. Você consegue fazer um Isso, trabalho com a criança mesmo distante. Aqui você consegue conectar com ela e fazer um trabalho importante. Mas é isso, você precisa olhar para esse lado, né? E aí você vai é. colocar, né, várias possibilidades de como olhar essa tecnologia e trazer para o bem, né? Incluir. Claro, na verdade, como a gente viu, esse tempo de tela, ele tem que ter um limite, né? Ele tem que ter uma vigilância, tem que ter uma supervisão, né? A gente já tem aí, inclusive, tem um marco legal da internet, que ele é de 2014, 2015, onde ele traz toda uma diretriz para os pais, nesse processo mesmo de supervisão, de vigilância, né? Nessa relação com a tecnologia. Então, assim, eu acho que não é polarizar o fascínio, o horror, a tecnologia como vilã. Como eu falei, o problema não é a tecnologia, mas é a relação que a gente tem estabelecido com ela, o quanto que ela tem mediado, né, e cruzado e cortado a nossa vida, as nossas relações. Então tem que ser um processo muito nosso, que começa pela nossa reflexão individual, né? Eu acho que a gente poderia hoje, tô olhando aqui também para o tempo, né? A gente Sim. poderia hoje se terminando essa live, abrir um espaço para a gente poder pensar, né? De uma maneira muito honesta, de uma maneira muito humilde, muito humana, né? Começar por mim, poxa, como é que eu tenho me relacionado com a tecnologia, né? Como a tecnologia tem se feito presente na minha vida, né? Porque tem formas muito positivas, por exemplo, hoje a gente vê, a gente tem aulas de yoga, a gente tem aplicativos de meditação, a gente bota o fonezinho para e aí pode, né, fazer esse mergulho dentro. E a tecnologia favorece isso. Então, assim, nessa agitação, nesse caos, muitas vezes, que a gente fica, né, dessa hiperexcitação, dessa hiperestimulação, a gente vai se perdendo da nossa essência, né, do que está dentro, do que é importante. E aí a gente não pode, na hora que a gente se perde da gente, que a gente se perde, se a gente se desconecta da gente, da nossa respiração, da nossa pulsação, do nosso corpo, porque o meu corpo sou eu, o meu corpo é a minha história, o meu corpo carrega toda a minha vida, né? E aí na hora que eu me desconecto, e não é o corpo do belo, do vaidoso, né? Do narcisismo, o corpo sarado. Não, mas é um corpo harmônico, é um corpo integrado, né? É um corpo que respira, é um corpo que ressoa, é um corpo que está aberto para o contato, né? Então, eu acho que é tudo isso que a gente precisa estar realmente repensando, refletindo, e a biossíntese, ela nos dá aí uma série de recursos, de caminhos, de conceitos, né? E enquanto terapeutas, a gente tem aí uma série de ferramentas, uma série de recursos para acolher as pessoas, as famílias, as crianças, os adolescentes, para orientar, né?
Enfim, então eu acho que a gente tem aí muita muita coisa para contribuir, sabe, Tiago? Isso, Eu acho que isso. Bodella iniciou tudo isso da década de 70, não estava no auge, né? Porque a gente vê esse boom da tecnologia, da internet, a partir da década de 90. Mas quando Uhum. ele fala da biossíntese como a terapia do futuro, quando ele traz esse processo da conexão, da integração, do processo psicoterapêutico como uma dança, em que a gente vai acompanhando, ele vai mostrando, aí ele vai dando para a gente um caminho, né? De mergulho interno, de equilíbrio, de harmonia, de integração, realmente, né? E tem uma coisa que me toca bastante quando você fala, Débora, essa possibilidade de nós, né, cada um poder parar, respirar, fazer esse processo consigo mesmo, né? Porque a gente, às vezes, enquanto psicólogo, às vezes não, a gente, enquanto psicólogo, a gente está orientando também muitos pais em relação os adolescentes, que eu acho que talvez seja um dos públicos que a gente precisa dar muita atenção, adolescente e a criança. Porque, E nessa só um área, parêntese, Tiago, os sim, adolescentes têm chegado mais porque, como a gente viu, eles são a geração Z, isso, que cresceram e desenvolveram e estão ali no momento de muita vulnerabilidade, que é a adolescência, isso, imersos a toda essa tecnologia. Talvez daqui a 10 anos eles já cheguem menores, como já tem uhum, chegado muitas vezes crianças de 8, 9, 10 anos, né, isso. dependentes de jogos. Uhum, sim, sim. E aí acho que uma orientação maior é você, pai, você, mãe, também parar, respirar, se conecta, ver o que é que está acontecendo com você, né? Fazer esse Isso. movimento interno com você, para você tentar se abrir primeiro para esse seu ser ali, seu estar, esse lugar de pai e mãe, para depois olhar para o teu filho e tentar compreender aquele mundo que está numa ansiedade, que às vezes está ligada a uma questão de falta, e aí, né, Uhum. ver o que está acontecendo realmente, né? É, porque, na verdade, a gente vai ver que nada substitui, né? O olho no olho, nada substitui o calor da pele, o toque, né? O abraço, a cosquinha, né? Quando a gente pega a criança e vai fazer cosquinha. Então, assim, a tecnologia jamais vai substituir isso, né? Por mais inteligência artificial que exista, mas isso é do humano. E é isso que a gente precisa agora, mais do que nunca, tá trazendo à tona, né? Primeiro na Isso, gente, primeiro em sim, mim, comigo, depois com meu filho, com a minha família, enfim, para eu poder levar para o meu setting, né? Para eu isso. poder levar para o meu trabalho, para eu poder levar para essas pessoas que chegam aí para a gente, tão demandadas desse cuidado, né? Desse acolhimento, desse holding, desse Isso. toque, desse olhar. É isso, Débora. A gente está no final da live, né? Ah, como eu já disse, ah! É. Eu, inclusive, até esqueci de te avisar do tempo, mas ainda Tem bem que você está problema não. atenta. Eu botei o relógio aqui para ficar de Foi, olho, né? né? Porque senão eu ia me perdendo. Quando você falou da hora, eu pensei, eita, a hora, mas aí eu estava também tão empolgado aqui e atento que perdi da hora. Mas é Nem se isso, então, preocupe, assim, a Tiago. Biosíntese agradece, eu agradeço demais, eu tenho um carinho enorme por você, gosto muito de você. É As recíproco. Todo mundo colocando aqui comentários bem bacanas, foi muito legal, agradecendo, mandando um abraço, assim, pessoas super legais aqui, a Zélia, Samantha aqui, Cláudia, Bia, Claire, então, assim, é muito bom, obrigado demais, Débora, por esse Eu encontro, esse momento. Eu que agradeço, Tiago. É muito bom estar aqui, né, nesse espaço, com essas pessoas que a gente tem vínculos profundos, né, verdadeiros. Eu acho que a própria formação, a biossíntese favorece isso, né? É um grupo que não se conecta só no conhecimento, só a nível ectodérmico. É um grupo que se conecta de coração, né? Enfim, então eu acho que essa ligação a gente leva aí. Eu só tenho a agradecer e parabenizar a toda a equipe da Biossíntese, né? Aos professores assistentes, o pessoal da Clínica Social, a Valda, do Cineia, o pessoal de fora, né? De São Paulo, Uhum. enfim. É muito bom poder fazer parte desse grupo, é muito bom fazer parte dessa comunidade, né? Porque aí a gente entra também a importância de não ficar Isso. solto. Eu acho que a comunidade dá esse holding, essa sustentação, esse amparo, esse apoio para a gente. E a E, biossíntese. Pode sim, falar. sim, continue, termine. E a biossíntese está aí também, super atenta, né, ao que está se Sim. passando, ao que está acontecendo, e buscando construir essas pontes, que é o que Bodella traz muito, né? Quanto que a gente precisa construir essas pontes com o que está acontecendo fora e o que acontece dentro da gente, né?
Pois é isso, Débora. Então, vai fechar aqui, tem uns 4 Tá segundos. certo. Grande abraço.